galerinha do sétimo ano, Prof. Thaís na área, e hoje nós vamos então falar sobre a unidade 4 de língua portuguesa do volume 2, que fala a respeito de notícia versus reportagem. Qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Então nós estaremos estudando concomitantemente, ou seja, juntamente, os dois ao mesmo tempo, esses dois gêneros textuais. Quais são as suas principais características e suas principais diferenças? Primeiramente, nós temos a imparcialidade. O que é ser imparcial? É não tomar posição, é não dizer como se sente ou o que pensa a respeito de tal coisa, é simplesmente transmitir a notícia. Isso é ser imparcial. Para isso, normalmente, uma notícia, tanto quanto uma reportagem, serão escritas, serão anunciadas ou até mesmo faladas na televisão em terceira pessoa, contando a respeito de algo. O que eu tenho então em uma notícia? Percebem aqui na apostila de vocês, na página 3, eu tenho um título e esse título normalmente não tem ponto final, nunca tem ponto final no título. Logo abaixo do título eu tenho uma linha fina. A linha fina é como se fosse um subtítulo que traz uma informação a mais a respeito da matéria. Lembrem-se, o título sempre quer atrair a atenção do leitor, por isso que os títulos, as manchetes muitas vezes são consideradas sensacionalistas, porque chamam a atenção do leitor e quando o leitor vai ler o corpo da notícia, não era bem isso que estava dizendo. O título muitas vezes nos engana. Depois disso, nós temos então um primeiro parágrafo na notícia e este parágrafo se chama lead. O que é o lead? Ele vai liderar a notícia, então ele vai nos apresentar como funciona esta notícia. Ele nos conta o porquê, como, o que e quando aconteceu. Este lead meio que resume a notícia para fazer com que o leitor então sinta mais curiosidade para entender todo o processo no corpo do texto. Perceberam? Uma notícia normalmente é fresca, é atual, é um fato recente. Aconteceu ontem e eu estou escrevendo sobre a notícia, Já uma reportagem, eu posso ir para o Egito e fazer uma reportagem sobre as pirâmides, sobre os faraós, sobre as múmias. Percebem? Aconteceu há muito tempo, mas eu estou fazendo uma reportagem, eu vou escrever, eu vou fazer uma pesquisa a respeito de algo. Então, uma reportagem pode ser sobre qualquer tema que não necessariamente seja atual, mas eu também posso fazer uma reportagem mais extensa a respeito da notícia que aconteceu ontem. Dentro de uma reportagem, de uma notícia, eu posso ter ainda intertítulos. Olhem aqui, título, subtítulo, lead, corpo da notícia, e eu tenho aqui um intertítulo falando a respeito de algo. Essa nossa notícia aqui fala a respeito dos refugiados, Número de refugiados que aumentou em 2016, sendo que essa notícia aqui já não é mais atual, ela foi atual em algum momento, mas para nós hoje, no ano de 2020, ela já está desatualizada. Ela nos serve aqui como parâmetro de esqueleto, Provavelmente esses números devem ter mudado muito. Dentro de uma reportagem, eu também tenho a expressão pirâmide invertida. A pirâmide invertida começa do assunto principal, como se houvesse uma hierarquia, dos assuntos, das questões. Então começa do principal, do mais importante, para ir ao menos importante. Hoje o nosso tempo é escasso, o nosso tempo é diminuído, diminuto, e nós precisamos então tomar consciência, tomar conhecimento dos fatos logo no começo, Por isso essa agilidade na hora de noticiar algo. Então, eu preciso me lembrar que primeira pessoa, raramente, poucas vezes, quase nunca será utilizada numa notícia, até mesmo numa reportagem. Eu preciso lembrar que dentro de uma notícia, eu também terei de uma reportagem paragrafações, Os temas, os assuntos serão divididos em parágrafos, para que o texto fique mais organizado, mais coeso, Para isso eu preciso também de conjunções, de recursos coesivos que nós vamos
falar sobre isso, então, dentro desta nossa unidade número 4. Nós vamos, como recursos gramaticais, nós vamos falar sobre pronomes. E esses pronomes são chamados de recursos referenciais, coesão referencial, ou seja, quando eu já citei um nome, uma pessoa, um lugar, eu não posso ficar citando-o repetidas vezes, porque senão o meu texto vai ficando empobrecido dentro da norma padrão da língua portuguesa. Eu preciso então utilizar pronomes e essa substituição vai fazendo então com que, ao utilizar este pronome, eu me lembre que ele está se referindo a algo que eu já citei. Eu acredito que sobre esse gênero textual é isso que nós temos a falar. Nas lives de língua portuguesa nós falaremos, produziremos notícia, pesquisaremos a respeito, faremos reportagens, mas importante que fique claro isso na mente de vocês. Cada gênero textual tem elementos característicos e a notícia tem título, sem ponto, linha fina, uma informação a mais, lead, a organização, né, como se fosse um pequeno resumo de quem, o que, quando e como, e depois o corpo do texto. As notícias são atuais, frescas, recentes, enquanto que as reportagens podem se referir a qualquer momento e a qualquer época. Sabendo disso, vocês conseguem passear pelos gêneros textuais, compreendendo não somente a informação, mas também a estrutura como ele se apresenta. Até mais!